Olá, Agent Blazer, seja bem-vindo ao terceiro dia do nosso desafio Zero to Hero Agent Force, focado apenas no Agent Force. Hoje eu vou falar do RAG. O que significa RAG? É o Retrieval Augment Generation. E também, neste mesmo tópico, eu vou falar sobre o Agent Force Data Library, o ADL, ADL, para quem preferir, e Search Index dentro do Salesforce Data Cloud. Vamos tratar do básico aqui, né? Porque a gente vai evoluir muito mais nesses assuntos depois, tá? Então, nesse treinamento, a gente vai explorar como essas tecnologias melhoram a precisão da IA, otimizam a recuperação de informações e impulsionam a automação, tá bom? Lembre-se do Einstein Trust Layer. O RAG, Retrieval Augment Generation, ele está no terceiro passo, tá? Então, o terceiro passo é exatamente o Dynamic Grounding. É ali que acontece todo o enriquecimento e tudo mais dentro do Einstein Trust Layer. Então, quando você lembrar do Einstein Trust Layer, lembre-se que a gente está falando do terceiro passo, que é o Dynamic Grounding. Ele incorpora outros também, mas eu estou nesse desafio desmembrando tudo para a gente entender de fato como acontece o Agent Force, né? Porque lá em cima a gente teve a geração e envio do prompt, que nada mais é alguém escrevendo, ou um prompt que será gerado. A gente ainda não criou prompts nesse desafio, mas a gente vai criar e vocês vão ver onde entra o Dynamic Grounding, aqui o RAG, que está dentro do Salesforce, o Einstein Trust Layer, para a gente entender como esse prompt é enriquecido e como nós podemos intervir para que o enriquecimento seja de acordo com as informações que nós inputamos no sistema, ou mesmo documentos extras e knowledge base, por exemplo, extra, além dos inputs dentro do Data Cloud. Ok? Vamos lá. Bem, como eu disse, a gente vai desmembrar o RAG aqui, né? O RAG é uma abordagem inovadora que aprimora a inteligência artificial, ou seja, vai aprimorar a sua IA dentro do Salesforce, tá? Ao buscar e adicionar informações relevantes antes da geração das respostas. Ele opera em três estágios. Primeiro, recupera dados de fontes estruturadas ou não estruturadas dentro do Salesforce. É o retrieve, né? Ele busca todas essas informações que estão anexadas no sistema para depois incorporar essas informações ao prompt original que você enviou para o sistema, para fornecer um contexto mais rico com base nesses documentos lá em cima do retrieve, ok? E por fim, o generate, ali, a geração da resposta, é o LLM, que gera uma resposta fundamentada nos dados recuperados, nos dados inseridos lá no retrieve, aumentados, né, o aumento do prompt através desse retrieve que faz, por isso que significa RAG, retrieve, ou seja, busca os dados que você indexou no seu sistema ou do próprio CRM, ele incorpora esses dados no prompt original, ou seja, não fica só aquele prompt lá, pega informações do meu cliente, qual cliente, do cliente tal. Então, na base de dados do seu CRM, do Salesforce nesse caso aqui, ele vai buscar tudo que está no cliente tal para responder, enriquecer o seu prompt e gerar a resposta no LLM. Essa técnica melhora significativamente, né, a precisão das respostas e evita o que? Hallucinations da IA, né, tornando mais confiável para usos dentro da companhia que está adotando o Agent Force. Porque você pode limitar as respostas ao conteúdo que você insere, imagina um FAQ, dentro do sistema que para responder as perguntas com base somente naquele documento. Eu até coloquei aqui uma política de reembolso como exemplo. Se você tem uma política de reembolso dentro da empresa, ele vai responder com base naquele documento. E se a informação não estiver contida naquilo, ele não vai responder, beleza? Ele não vai inventar e nem alucinar. Ok? Vamos para o próximo. Bem, na prática, como é que funciona o RAG, né? Eu vou demonstrar aqui como funciona na OpenAI dentro do ChatGPT o RAG. Aqui eu tenho uma política de reembolso de viagens da Reforce Academy somente para ilustrar, tá? Basicamente, o valor do reembolso é de R$ 2 por quilômetro rodado
E algumas restrições aqui, olha, veículo permitido somente automotor, particular ou alugado, não é permitido motocicletas, aplicativos Uber e etc. É isso que eu queria. E refeições também não há reembolso, tá? Então vamos subir esse arquivo aqui. Isso é um arquivo doc, como vocês podem ver, gerado no Word. Eu vou subir esse arquivo lá para o meu chat GPT. Quando eu falo subir esse arquivo, é a mesma coisa que eu anexar um documento lá no ADL do Salesforce, que vocês vão entender melhor no futuro. Mas olha só, eu vou fazer aqui Upload from Computer e vou selecionar o arquivo de reembolso da Reforce Academy. O que ele fez? Ele está anexando como base de conhecimento dele. Aí agora eu vou elaborar um prompt, olha, para buscar nesse documento. Quando você indexa um documento lá no ADL, no RAG do seu Salesforce, do Agentforce, você vai elaborar um prompt e esse prompt vai ser enriquecido. Então, com base na política de reembolso em anexo, você pode colocar isso no prompt do Agentforce, tá? Porque você menciona qual documento você quer tomar como base. Depois a gente vai ver isso com muito mais afinco, mas vamos lá. Em anexo, quanto eu receberei tendo me deslocado 20 quilômetros de moto. Vamos lá. Lembre-se que na política de reembolso, olha, da Reforce Academy, deslocamentos de motocicleta não são elegíveis para reembolso. O reembolso por quilometragem só se aplica a automóveis de passeio particulares. Portanto, você não receberá nada. Então, esta é a informação. Ele não está inventando, ele está usando a base de conhecimento. O prompt foi enriquecido com essa base para ele me retornar uma resposta coerente e coesa com a política de reembolso da Reforce Academy. Tá bem claro essa visualização aqui? Bem, agora vamos conhecer um pouquinho mais do ADL, né, o Agentforce Data Library. Ele é um repositório estruturado, né, que é uma library, é um repositório estruturado que centraliza dados utilizados por agentes do Agentforce para contextualizar o que tem dentro desses dados com o prompt que você está enviando. Os dados podem ser armazenados em formatos estruturados, como registro do Salesforce Knowledge, né? Ou não estruturados. Não estruturados seriam os PDFs, os arquivos doc, arquivos HTML, transcrições de conversas e outros, tá? A ADL, ela permite que agentes utilizem o mecanismo de RAG, lembra que eu acabei de explicar, para buscar dados relevantes de maneira eficiente. Ou seja, ele vai pegar esses dados, vai enriquecer o prompt com os dados, o way do RAG, né? Para garantir que as respostas geradas sejam mais concisas e com base no conhecimento da sua organização. Até mesmo, obviamente, nos objetos do Salesforce não entram aqui. Os objetos estão dentro do Salesforce e não vêm de fora. Lembrando que a ADL são objetos, arquivos de fora da organização que você insere lá dentro, além do Knowledge Base, ok?